Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, você que nos acompanha no Quarta Convida, bem-vindo, obrigado por nos prestigiar mais uma vez. Hoje, última quarta-feira do mês, você já sabe, é o nosso ConvidaCast. Nosso Quarta Convida em sistema de podcast, sempre com um convidado, com pessoas especiais, onde a gente vai bater aquele papo descontraído, conhecendo um pouquinho sobre diversos assuntos que envolvem principalmente os assuntos religiosos, principalmente a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então, obrigado por estar conosco. Mais uma vez eu peço para você, compartilhe, divulgue. Se você gostou, coloca lá, não esquece, seu positivo. Isso para a gente é bastante importante, tá ok? Mais uma vez eu te agradeço. Quarta Convida que está passando de 4 anos de existência e o nosso ConvidaCast que também já tem aí vários entrevistados. Você pode entrar lá no canal YouTube da Ibrave Tremembé e ver lá quantos entrevistados nós já temos nesse tempo que nós estamos aí trabalhando no Quarta Convida, tá ok? Então vamos conhecer quem está conosco nesta noite de quarta-feira. Pastor Elias Soares. Pastor Elias, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Bem-vindo ao humilde e modesto estúdio aqui da Ibrave Tremembé. E gostaria que o pastor se apresentasse. O pessoal aí, muitos que estão assistindo já o conhecem, mas aqui da igreja, por exemplo, algumas pessoas te conhecem, outras não. Então se apresenta aí. Muito obrigado, pastor Omar. É um privilégio, uma alegria muito grande receber o convite do senhor para participar aqui deste podcast Quarta Convida, é isso? Isso. Quarta Convida, olha aí, sempre convida, né? Sempre convida, tá? Jesus, tá vida. Verdade. É uma alegria muito grande e, como o senhor já apresentou nosso nome, eu sou o pastor Elias Soares, eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, desde 1986, quando eu nasci em Cristo Jesus. Eu sou casado há 31 anos, inclusive agora, dia 13 de agosto, eu completei 31 anos de casado. Que bênção. Tenho 2 filhos, a minha esposa chama-se Débora, né? Débora é um nome hebraico que aparece lá no Antigo Testamento, parece-me que na família de Abraão ali, não é isso? É, exato. É Débora. E depois a Débora também, que era juíza. E é um nome proveniente da fauna da Palestina. É o nome de um inseto. Abelha. Abelha. É, devora. Muitos falam que não é nem inseto, que é um animal, né? Abelha, um animal, né? É. Devorar. Abelha faz mel, casa, pólen, mas se mexer dá umas ferroadas, viu, pastor? É. Faz até aquele... o pólen. É o pólen. Me fugiu o nome agora? O própolis. O própolis é proveniente. Natural. Justamente. E em casa os nomes são bíblicos também. A minha filha chama-se Abigail, cujo nome significa alegria do meu pai, e o meu filho é o Davi. David, amado, querido. E, para a glória de Deus, nós vivemos aqui em São Paulo já há algum tempo, né? E estamos aqui para a glória de Deus. O pastor é natural de São Paulo mesmo? Eu sou do estado do Paraná. Paraná. Eu costumo brincar com o pessoal e dizer o seguinte: eu sou da cidade onde o jacaré é pequeno. Jacarezinho. Jacarezinho. Jacarezinho fica bem na divisa de São Paulo. Tem o rio Paranapanema. Você saiu de São Paulo, do outro lado você vai para Jacarezinho. Que bacana. E eu vim para São Paulo, eu tinha 11 anos. Tá. Já estou com 50, vou para 52 anos que estou em São Paulo. São Paulo. Não conheci Noé, mas pisei na lama Pisou do dilúvio. na lama, né? Pisei. Eu nem vou falar nada, porque eu sou mais velho, então... Então, e o chamado pastoral, como é que se deu? Você se converteu em 86, então? 86. Eu era da noite, né, pastor? Sim. Eu era músico da noite e, como eu disse para o senhor, eu trabalhei também na área de artes plásticas. Sim. Desde os 15 anos eu aprendi a esculpir madeira e a entalhar madeira. Então eu vivi um tempo fazendo entalhe, inclusive tenho exposição no Salão de Artes Plásticas do Paraná, mas depois eu vivi na área da música, até os 22 anos, como músico profissional, músico da noite. Não sabia desse particular. Eu tocava em casas noturnas, jantar dançantes, restaurantes, música ao vivo, em clubes, e cantava também, né?
Qual instrumento que você tocava? Era sax, clarinete e trompete. Puxa, meu pai tocava clarinete. Clarinete? É. Que legal. E eu também fazia vocal, né? E cantava também nas noitadas da vida aí. E aí, posteriormente, o último lugar onde eu toquei, de verdade, foi em Presidente Prudente. Tocava numa banda, chamava Grupo Mensagem. E, inclusive, o senhor se lembra, me faz lembrar o dono da banda, a gente chamava ele de Fininho. Sei. Ele era bem magro, ele tocou com a Elis Regina, era um guitarrista, pelo amor de Deus. E tocava demais. E eu fui para Presidente Prudente tocar com ele. E de lá eu recebi um convite para fazer parte da Polícia Militar, para tocar na Polícia Militar. E eu vim aqui para São Paulo, em 82, fiz o teste ali naquele... Esqueço o nome ali, tem na Avenida Cruzeiro do Sul. Sim. Canindé. Sim. Aí eu fiz o teste, eu vim com a carta do capitão João Antão, que passou dessa para outra vida faz pouco tempo. E aí o meu objetivo era tocar. Já tocar. Ele falou, não é assim. Você vai para Barro Branco, você vai fazer um treinamento, passar por 6 meses de escola. Depois da escola, você vai fazer policiamento ostensivo fardado durante 2 anos. E depois você ingressa na orquestra da Polícia Militar. Eu falei, eu peguei e não fui mais. E Deus sabe de todas as coisas. Sim. Eu morava ali na Bela Vista e vim morar na cidade de Itapevi. E foi ali, só que eu acabei entrando numa vida assim bem difícil, bebendo muito, pastor. Então a música a vida da noite te leva muito à questão da bebida, né? É muito aberto, né? Muito aberto. E aí a bebedeira me comprometeu bastante. Mas aos 24 anos o Senhor me chamou, eu atendi, eu estava bebendo de tal forma, tanto, que minha mãe um dia chegou para mim e disse assim, Elias, do jeito que você está vivendo aqui em casa, nossa, eu me emociono. Não tem mais lugar para você. A sua mãe estava no Paraná? Minha mãe aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo também? Era. Aí ela me colocou no canto da parede. É que quando eu me lembro, isso me emociona. Mas tem que emocionar ela mesmo, né? nunca disse isso para mim. Sempre nas minhas dificuldades, ela foi suportando. E eu fiquei no canto da parede, estava na cozinha. Eu olhei para o alto e falei, eu preciso de Deus. Preciso de Deus. Eu saí andando assim, sem destino. Saí na noite. Eu usava o cabelo Rastafari quando eu tinha, né? Nós estamos no mesmo caminho. Todo no jeans e tal. Aí, de repente, eu tô andando, vi uma igrejinha lá no alto. Igreja, eu falei, eu vou para aquela igreja lá. Não sabia que igreja era. E subi, fui caminhando. Quando cheguei lá, uma igreja azulzinha, parece que hoje já não tá mais do mesmo jeito, mas parece que eu estou vendo aquela igreja do jeito que está. Aí eu entrei e sentei lá no último banco e o pastor que estava lá, na verdade não era um pastor, era um presbítero. E ele era gago, sem formação acadêmica, sem nada, pessoa simples. E ele abriu o texto de Jeremias, capítulo 18. E aí tinha uns jovens, era um dia de semana, no mês de agosto, e ele começou a pregar sobre Jeremias. E no final ele falou assim, ô jovem, você é um vaso quebrado e Deus quer te mudar aqui. Meu Deus. E naquele momento ali, o Espírito Santo começou a trabalhar. Eu fui ouvindo a mensagem, aí ele fez o convite. Você não quer aceitar Jesus? Eu falei, eu só estava esperando o senhor me convidar. Sabe quando você não tem outra opção? É agora. Ou é agora ou nunca. E eu fui lá pra frente e fizeram uma festa. E aí naquele dia eu saí, pastor, depois de alguns dias, vou encher o caneco de novo. Arrumei uma briga, quebraram a minha cara, eu tava com a faixa, tudo desfigurado. Aí eu falei assim, o que eu faço agora? E lá no meu ouvido, como se uma voz assim, tá vendo? O seu lugar não é lá na igreja, o seu lugar é aqui. E eu tomei uma decisão, falei, não, se os irmãos tiverem que me aceitar, vão me aceitar desse jeito. E eu fui pra lá. Ninguém me perguntou nada. Porque se me perguntasse, eu ia ter que explicar e não voltaria mais. Não voltaria mais. O senhor acredita que 15 dias depois da decisão que eu tomei, eu fui batizado com o Espírito Santo. 30 dias depois, visto que eu era músico, e na vacância de um músico que foi se casar, eles olharam para mim assim, senhor é músico, né? Sou. Então você que vai ser o nosso líder. Eu falei, mas eu não conheço nada. Não tem problema, a gente vai te ensinando.
E foi a chance que Deus me deu para poder ali me desenvolver. Se tornei líder dos jovens, líder regional. Começamos a trabalhar, a evangelizar. Então, quando surge esse chamado, para mim já é um chamado para o ministério. Porque dali começamos a fazer culto doméstico, culto de oração. Com os jovens, abrimos uma igreja que está de pé até hoje, que para benção, a glória de Deus. Que benção. E era ganhar almas. Eu pregava nas feiras, pregava nas praças, pregava em todos os lugares. Aquela época, né, era tão gostoso, não? E nos trens. Eu tive o privilégio de, em 94, ir para o seminário Batista Nacional. E quando eu cheguei lá, porque eu pregava nos trens também. Eu pegava ali em Itapevi e até Júlio Prestes, pregando de vagão em vagão, eram 9 vagões. E voltava pregando do mesmo jeito. Quando eu chego lá, no seminário, aí uma aluna do bacharel me abordou e falou: irmão Elias, você ainda continua pregando nos trens? Eu falei: não. Falou: eu quero dizer para você que você foi uma grande bênção na minha vida. Eu falei: por quê? Porque um dia o senhor entrou pregando no trem, eu era da Seixonoye, e eu recebi a Jesus como Senhor, o Espírito Santo começou a me incomodar, eu aceitei Jesus e hoje eu estou fazendo o 2º ano de bacharel em teologia. Olha que maravilha, hein? Eu vou ter que voltar a pregar no trem, não. Não, mas olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então eu penso que a gente não sabe, Deus está te preparando e você não sabe. Exatamente. Moisés não sabia que estava sendo preparado, Isaías também não, e eu da mesma sorte, eu estava sendo preparado, mas eu passei a ser dirigente de igreja em 1998, que eu fui dirigir um primeiro trabalho de verdade, e de fato que eu sempre fugi, mas me colocaram de tal maneira que me convidavam para ir, eu não ia. Sim. Que eu tinha medo, que eu era maestro de coral na época, né? Sim. Eu me tornei maestro de coral posteriormente a isso. E aí quiseram me dar uma igreja para dirigir, eu caí fora. Aí o pastor falou: pô, mas você é fogo mesmo, você não quer pegar, né? Aí o que armaram para mim? Colocaram um ancião para ser o dirigente e eu para ajudá-lo. Falou: você não vai dirigir, você vai ajudá-lo lá na escola dominical. Aí você monta lá um grupo e tal. Eu falei: sim. Mas é tudo emboscada. 45 dias depois afastaram ele e falou: como você é o segundo, agora você fica no lugar dele. Fica no lugar dele. E essa brincadeira durou 6 anos. Tá vendo? E 2 coisas bacanas que você comentou aí. Uma que a gente fala muito hoje em dia, aqui na Ibrava a gente fala muito: igreja acolhedora. Você voltou lá com vergonha, falou: será que esse pessoal vai me aceitar do jeito que eu acolheram? E outra coisa que você falou é que eu entendo muito. Eu vou fazer agora, se Deus me der saúde, em outubro, 36 anos de consagração ministerial. Meu Deus. Consagração, de ordenação. Então, é uma coisa que eu vejo muito hoje. O chamado, ele não é aquele negócio, às vezes, que vem numa convite que a pessoa faz, num apelo que a pessoa faz. Chamado, ele vem que nem veio para você, hein? Às vezes aos poucos, a gente vai descobrindo. Então, 2 coisas muito bacanas que você falou. Uma que é o acolhimento, como é importante hoje em dia. A igreja acolhedora. Tem tanta discriminação e a gente vive um problema até, né? Justamente. No tempo que a gente vive agora de lacração, tudo. Justamente. Então, como é importante a igreja receber. E deixa o Espírito Santo cuidar da pessoa. Com certeza, porque eles sabiam da minha origem, né? E aí me viram naquela situação, olharam. E eu esqueci desse detalhe. Eu falei: olha, se eles me aceitarem, eles não vão me perguntar nada. Porque se perguntarem, pois olha, Deus ouviu o meu clamor, ninguém me perguntou. Me olharam assim, mas não perguntaram. Certamente todo mundo percebeu que tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, cara, tudo quebrado, enfaixado. Falei: ele deve ter se envolvido. Mas ninguém, muito pelo contrário, me abraçaram. E aí foram me envolvendo. Eu fui para o grupo de jovens numa vila bem retirada, e lá tinha um missionário, que era acho que da Jocum, se eu não me engano, que estava lá pregando. E naquele dia foi aquele Pentecoste, eu fui batizado com o Espírito Santo. Que bênção, hein? Nossa, que experiência maravilhosa. Maravilhosa. E olha aí, para a glória de Deus, faz 39 anos, nunca mais saímos. Está no caminho. 39 Maravilha. anos. E a esposa? Como é que você conheceu a esposa? A esposa eu conheci na cidade de Itapevi. Ela era da cidade de São Roque. Nós nos conhecemos em 1993. Como eu era líder de jovens, eu era líder regional. E ela veio com um grupo de jovens lá para a igreja, né? E ela era muito amiga do copastor da igreja e o primeiro líder, que na época eu era vice-líder lá, né? E ela era conhecida, como ela morava distante, era difícil condução, ela foi dormir na casa do
do copastor. E eu tinha que conversar com ele, porque eu era o vice-líder. E lá chegando, só que antes, nós nos conhecemos, no final, ela falou, irmão, prazer conhecer, meu nome é Débora, eu sou lá de São João Novo, é muito prazer, e quando o irmão puder, vai lá na nossa igreja. Eu falei, amém. E aí, eu sabia que no outro dia de manhã, eu iria conhecê-la. Conhecê-la diretamente, né? Diretamente. E tudo começou ali na casa do copastor e líder de jovens. Que benção, né? Como Deus vai escrevendo, né? A história vai da tendo gente, como é que é. E ali começamos e tal, só que o pai dela tinha um problema, né? Porque ele é brancão, era pernambucano, mas branco dos olhos azuis, descendente de judeu e tal. Andrade Silva. Português, né? Mas de descendência judaica. Ele não gostava de preto. Agora que começa o problema. Agora sim. Porque minha esposa, ela é branca, bem mais branca do que o senhor. Muito branca. Eu ainda sou pardo, né? Perto dela que eu sou pardo. É que ela é branca mesmo, né? Galega, vermelha assim, né? E teve dia dele chegar assim, o que você quer aqui? Você é preto, rapaz. Você veio fazer o que aqui? Você é preto. Eu falei, meu Deus, eu enfrentei tudo isso. Mas ele era cristão também, não? Presbítero da igreja. Pera um pouquinho. Pastor Ítalo está aqui por trás aqui na nossa parte técnica. O pastor Ítalo pode participar, viu, pastor? Que ele está dando risada ali. Acho que daqui a pouco ele vai soltar uma. Pode soltar. Ele é o nosso técnico aqui, né? Amém. Então, mas aí foi a perseverança, né? 1 ano e 4 meses depois nós nos casamos. Nossa, que foi rápido então, né? Foi 1 ano e 4 meses. 93 eu casei em 94. Agosto de 94. Eu a conheci em março de 93. E nos casamos em agosto de 94. Em 95 nós tivemos a primeira filha. A Abigail, ela é primogênita. É a primogênita. Abigail. Quer dizer que dobrou o sogrão, então. Não dobrou muito, não, viu? Porque ele não foi no casamento. Olha que coisa. Não quis saber de ver neto, não quis saber de nada. Minha esposa que começou a insistir, até que depois, aí ia pra casa dele, o dia que eu não contava uma história, que não ia, ele já ficava chateado. Tá vendo? Porque a preocupação dele, esse nego, né? Eu falei, bom, olha, o medo que vocês tinham, tá aí, olha. Bem vestida e tal, bem cuidada. Que maravilha. E o ministério, depois você vai apresentar um pouco do trabalho, que não está tudo aí, né? Perfeito. Mas como é que você começou você fez o seminário, a gente se cruzou, acho, lá pelos 94. Anos... porque eu estava lá no seminário já era professor lá, né? Já era nessa professor. época. E como é que você conheceu o seminário? Na época não era Ernesto Anini. Era ainda Seminário Teológico Batista Nacional, em São Paulo. É isso. Depois, aproveitando que o pastor Ernesto Anini estava vivo, nós pegamos numa assembleia e fizemos uma sugestão para que a gente pudesse homenageá-lo em vida. Então, graças a Deus, ele curtiu, acho que uns 9 ou 10 anos, o seminário com o nome dele, né? Este Benetti. Eu conheci através de um pastor Antônio Nascimento. Pastor Antônio Nascimento, assim que eu nasci na fé, ele também já veio me acolher. Você lembra do livro do Lawrence Johnson? Um Plano Divino através dos Séculos? Um livro de escatologia? Como lembro, nossa. Pois é. Ele, nessa época, em 86 para 87, eu tive um pastor também, que era um pastor nosso, que a gente chama de regional. Ele era da Batista Nacional, do Batista do Povo. Ele pertencia à Convenção Batista Nacional. Sim. Pastor José Vitor de Oliveira, que depois saiu da Assembleia e voltou novamente para o Seminário Batista Nacional, morava em Carapicuíba. E ele era uma pessoa muito estudiosa. Ele gostava de falar muito sobre tipologia bíblica. Ele tinha um flanelógrafo, ele colocava você na cena. E o pastor Antônio Nascimento, ele estudava lá no Dr. Ernesto Anini. Sim. E ele, o que ele fazia? Ele me levava para casa dele com aquele livro, que eu nunca tinha lido um livro. Meu negócio era a Bíblia. Eu começava a oração das 6 às 7 da manhã, das 7 às 7h30, das 7h30 às 9 era a leitura bíblica. Então era eu e a Bíblia, eu, Deus e a Bíblia, eu, Deus e a Bíblia. E evangelismo e tal. E aí um dia ele veio com esse livro e falou, vamos lá para casa. Aí começou a me instruir ali naquele livro. Primeira matéria era escatologia. E eu conheci através dele. Tá. O pastor Antônio. E a partir daí fomos crescendo e comecei a escrever. Inclusive, acho que lá eu dei o testemunho, que eu fui até no seminário, pedi para o doutor Ernesto Anini para me dar a liberdade de aurir
da obra dele, que é Geografia das Terras Bíblicas, que eram dois volumes. Isso, das Laranjinha, Terras Santas e das Terras Bíblicas. Bíblicas. Isso. E aí eu tirei dali um testemunho que um artigo dele sobre as pragas do Egito, que ele falava sobre os deuses do Egito, e eu achei muito interessante para colocar como curiosidade. E ele veio lá na biblioteca, me atendeu com toda alegria, falou, pode tirar o que o senhor quiser. Foi muito maravilhoso. Pastor Enéas, que eu convivi com ele, né? Tem gente que fala, o livro do pastor, fala, eu convivi com o pastor do livro, né? Com o autor. Aliás, ele consagrou o Ítalo, ele consagrou o Natan, ele fez meu casamento, Nossa, ele pregou na minha consagração ministerial. Meu Deus, que bênção. Né? Eu tenho foto dele ali na minha sala, ele batendo palma, cantando parabéns para mim aqui na igreja. Então, o pastor Enéas, uma coisa que pouca gente conhece da particularidade dele, tremendamente simples, humilde. Muito. Isso foi o que me conquistou. Falei, que simplicidade, que humildade. E um cabedal de conhecimento. Doutor em Teologia do Novo Testamento, com a posição dele, tem pessoas que é uma empáfia, uma basófia que faz de conta que nem está te vendo. Ele está tão alto, apesar dele ser alto, mas era muito baixo. No sentido da humildade, né? Um coração... né? Fora de série. Ele marcou muito a minha vida, né? Uma pessoa proba, né? E com um caráter ilibado, homem de Deus. Né? Ninguém tem inatacável, né? Coisa linda isso, né? Então lá começou a despertar o seu desejo pela palavra. E aí tive o privilégio de ter esses pastores como mentores, né? Sim. Como pessoas que me incentivaram, porque até então eu vivia numa congregação que a gente orava muito. E fazia muito trabalho, mas ninguém era voltado para o estudo da palavra. Sim. E esses pastores me despertaram. E a partir daí, fomos lendo, estudando, não que eu saiba alguma coisa, né? Mas a gente... exatamente. E aí eu comecei a escrever, talvez seja nesse ponto que o senhor quer chegar, quando eu estava lá em Itapevi. Eu era caseiro da igreja, no ano 2000. Sim. Eu era caseiro, morava, eu e minha esposa, a gente era caseiro, e eu me encontrei numa dificuldade muito grande financeira. Eu vendia adesivo de geladeira na rua, enchia e saía vendendo. E um dia eu falei, Senhor, como que eu faço para sair desta situação tão difícil que eu me encontro? O senhor acredita que aquela voz interior disse assim para mim, tira o que está na tua cabeça e coloca no papel. A partir daí, o Senhor começou a me iluminar, eu comecei a escrever poesias, é o meu primeiro livro. Poesias para despertar. E aí eu comecei a trabalhar com poesias evangelísticas, poesias satíricas e outros tipos de poesias, né? Então, o que o pessoal mais gostou foi sobre a sátira. Então, eu tenho a sátira, por exemplo, que é uma poesia que é uma carta para o meu esposo. É aquela mulher que está sendo deixada para trás, que tem um marido ausente e um pai ausente. E ela quer conversar com o marido, mas ele está muito plugado. É muita televisão, muito jornal, muito celular e tal. E ela falou, e agora? Como é que eu faço para conversar com ele? Porque não tinha tempo. E aí ela manda uma carta. E nessa carta, ela abre o seu coração. E falo também sobre a questão do pastorado, do ministério, e dos debates entre catolicismo e o evangélico, o católico e o evangélico. E a partir daí, depois eu escrevi esse segundo livro. Esse é o segundo livro? Esse é o segundo livro. Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? Talvez um dos livros mais conhecidos realmente no meio cristão. Ele já está com cerca de mais de 30 mil exemplares vendidos. Tornou-se um best-seller. Que vai editando, novas reeditando, edições, reeditando. Justamente. Que legal. Acho que o que é? A 8ª edição. Puxa, que benção. Várias tiragens, né? Depois escrevi um livro, Conheço o Significado dos Nomes Bíblicos. Alguns anos depois, a editora Descoberta, do pastor Eduardo Pellissier. Sim. Ele que é professor lá do Sul, acho que é Batista do Sul, lá do estado do Paraná. Eu não me lembro como que é o nome da escola. Ele se interessou, que ele tem uma editora, e publicou pela primeira vez a minha obra, que estava na 5ª edição. E ele comprou até um horário na TV de meia hora para eu fazer a divulgação. E a partir daí, fomos crescendo e escrevendo mais obras. E hoje já estamos com 10 obras escritas. E temos esse dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, que hoje tornou-se
um livro-texto e ele faz parte de um curso de uma escola teológica conhecida como Academia dos Pregadores, lá de Santa Catarina, que inclusive dia 8 agora estou viajando para lá, que vai ser o relançamento desse curso. Eu desenvolvi um curso inédito no Brasil. Não é que eu tenha essa competência, porque tem muita gente muito competente, o Dr. Luiz Saião e tantos outros acadêmicos, como o pastor José Carlos, lá do seminário, Sim. que conhece muito de grego e de hebraico. Mas Deus me deu a oportunidade para fazer esse trabalho voltado para a área da onomatologia. A onomatologia é a ciência dos nomes. Então, a gente procurou assambarcar todos os nomes do Antigo e do Novo Testamento e catalogá-los, mas não só isso, que o melhor é a questão da história, da origem, dos nomes, né? Nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, e toda a história por trás disso, né? E caiu no gosto do povo. Sei que em 15 dias eles já tinham vendido 1.200 cursos. Puxa vida. Já está indo para 2.000 e poucos cursos dentro de um espaço muito curto de tempo. Que interessante. Estou fazendo o relançamento agora, dia 8 e 9, lá na Academia de Pregadores, em Florianópolis. Pastor Ítalo, quer fazer uma pergunta? Você não quer entrar na parte da escatologia? Ele está doido para falar de escatologia. A escatologia é o estudo, né, para o pessoal que nos acompanha aí, é o estudo concernente às coisas finais, né? O que quer dizer isso aí? Os últimos acontecimentos de acordo com os relatos bíblicos. Isso a gente ensina lá no seminário, é uma cadeira, uma matéria específica, né? E eu, inclusive, quando era jovem, sempre falo isso para os meus alunos lá. A minha mini biblioteca tinha o quê? Livro de escatologia. Eu lembro que eu tinha um livro lá que chamava O Diabo Está Vivo e Ativo no Planeta Terra, que era do Hal Lindsey. Uau! Eu me lembro dele. Agonia do Planeta Terra. Contagem regressiva. Então, meu negócio era escatologia. Eu gostava de negócio de China, de Exército Vermelho. Guerra Fria. Aí eu fui vendo que tudo esse negócio era mais 007 do que... Então, o pessoal conhecer, acho que muita gente que está acompanhando o Quarta Convida já sabe o que é escatologia, mas é uma das áreas que você se especializou bastante. Olha, eu vou dizer assim, uma área que eu gosto, né? A escatologia, como o senhor já ponderou, a escatologia é uma palavra que vem do grego, né? Escatologia é estudo das últimas coisas, né? E a escatologia para mim, é uma das matérias mais importantes da área da sistemática, porque ela nos projeta para o futuro. Ela tem a ver com o que éramos, o que somos e o que seremos. Né? E é um estudo que amamos, que gostamos, e como eu disse em princípio, o primeiro livro que eu li acerca de escatologia e estudamos foi justamente o livro do missionário Lawrence Johnson, que é As Dispensações, as 7 dispensações. Sim. Então, é uma matéria de fundamental importância. Mas o grande perigo da escatologia é justamente a questão geopolítica. Porque quando nós procuramos adequar a escatologia com a geopolítica, nós podemos incorrer em vários erros, como foi o caso de Hal Lindsey, né? Escrevendo aquele livro A Agonia do Grande Planeta Terra, e posteriormente ele escreveu aquele livro Contagem Regressiva para os anos 80, para o juízo final. Anos 80, contagem regressiva para o juízo final. Foi um problema sério. Tive um outro amigo também, que, ele pelo menos dizia que era formado em Harvard e tudo mais, né? E ele escreveu uma obra cujo título era Desta Vez é para Valer. Jesus volta em 2018. Eita. Mas ele foi tão sortudo, pastor Omar, que ele morreu antes. Tá vendo? Eu queria que ele tivesse vivo, né? Senão tinha que pagar o pato ali, né? E qual que foi a matemática que ele fez? Ele falou, a figueira floresceu. E ele coloca a figueira como sendo Israel. Como nação, né? Nação. Então, 1948, 14 de maio de 1948, o sionismo, o Estado de Israel, é reconhecido pela ONU. 1946 e 48, então ele falou, figueira floresceu. Ele pegou e tomou o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 34, não passará esta geração. Geração, ele vai para Salmo 90, o salmo mais antigo, que é o Salmo de Moisés, que fala que o homem, a vida dele é de 70 a 80 anos. E o que passa disso é câncer e enfado. Falou, vamos colocar aqui como sendo 70. 70 anos mais 1948,
2018, cravou, pronto, falou, dessa vez é para valer. Porque Raul Lintz já havia falhado. Colocou 48 com mais 40, e em 88 Jesus viria, não veio. Aí depois tem aquela apostoliza, a Milhomens. 2007, também não deu. Falou, não, mas agora é 2018. Quer dizer, a Ellen White errou e o pessoal insistia. Insistindo em errar também. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo isso com base na geopolítica. Raul Lintz, por exemplo, no período da Guerra Fria, né? Quando ainda havia os blocos soviéticos, já aquela grande enfrentamento dos Estados Unidos contra a União Soviética, e depois os blocos se dissolveram, os muros de Berlim caíram, o comunismo foi praticamente soterrado, agora há um ressurgimento né, do comunismo, e vamos deixar para lá determinadas histórias, pular esse caso, porque hoje em dia só o Jesus fala vitória, né? Só Deus na causa, nem tudo você pode falar. E acabaram errando. Então, eu não faço escatologia fundamentada em geopolítica, né? Mas é uma disciplina de fundamental importância para a vida cristã. É uma pena, né? Porque a gente vê que as igrejas, elas especulam, eu acho que muitos pastores por falta de conhecimento. Outros por medo. Porque se entram nesse campo, eles não têm a resposta. Quando tem aquela coisa quadradinha, que às vezes vai mais confundir a igreja do que... Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar qual que é a importância da escatologia. Se quiser refazer para o cara não faz para direito, talvez. A importância da escatologia... Pastor Ítalo. Tá. A escatologia, a gente chama na teologia de sumum bonum do cristianismo. É uma expressão latina que significa o bem supremo. Porque o alvo de todo cristão... O objetivo de todo cristão, qual que é? Estar frente a frente com ele e vê-lo face a face. E também abraçar tudo aqui, toda a promessa que o Senhor Jesus Cristo já nos fez. Principalmente aquelas promessas que foram feitas às 7 igrejas do Apocalipse. E aquela que está em João 14, versículos 1 a 13, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora, se a gente linka isso com o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19, ele diz que se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, há uma vida melhor, cujo corpo que nós teremos será incorruptível, imortal e glorificado. E temos uma promessa de vê-lo face a face, de ver o Pai, de entrarmos nas mansões celestiais. Tudo que nós fazemos aqui, o nosso objetivo é de estar lá. Então, sem a escatologia, tudo isso perece. Se não tem uma vida após a morte, se não tem uma vida glorificada, se não tem o céu que nos espera, se não tem uma contemplação da divindade, que é a visão beatífica, Paulo disse, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é o suprassumo da escatologia. Suprassumo. Caso contrário, vamos cair num epicurismo, né? Num estoicismo. E aí, Paulo diz, é melhor vocês caírem no hedonismo, né? Gozar de tudo que a vida oferece, porque no final não vai ter nada. Mas Paulo diz, não, mas Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem, de modo tal que ele ressuscitou primeiro, 1 Coríntios 15, 20 e 23, e os que são de Cristo na sua vinda, para poder ter esta vida e vida com abundância na glória e na eternidade. E o pessoal trabalha muito essa questão de profecia, de não sei o quê, e esquece que isso aí é o mais importante. É o mais importante. É o que nos aguarda, a nossa parada final, vamos dizer assim. A parada final é o galardão, a premiação, a coroação, a contemplação. Uma vida que a gente não faz nem ideia. Não tem nem ideia do que é, né? Nem ideia. No judaísmo existe um termo, mesmo ali na Torá, né? Que tem a mitzvah, que é o mandamento, e tem o estatuto, que é a Ruká. Inclusive tem o senhor que é do Antigo Testamento, conhece ali a Ruká Paradomá, que é o estatuto da novilha vermelha. Exatamente. E quando eles vão tratar da Ruká, eles dizem que a Ruká é um pouco diferente da mitzvah. A mitzvah você questiona.
A Ruká você não questiona, porque é um estatuto suprarracional. Ou seja, é aquilo que está além do nosso raciocínio. Vai além. Inclusive, João, quando ele tem a contemplação da glória e a própria contemplação do Cristo glorificado, visto que ele não tinha aquela, digamos assim, aquela capacidade linguística e acadêmica que Paulo e Lucas tinham, ele vai sempre usar o comparativo. E os seus olhos eram como? E seus pés eram como? Exato. E eu vi era desse jeito e desse. Ele não tem palavra para expressar no vernáculo aquilo que ele contempla. O próprio Paulo, né, quando ele é arrebatado em espírito, da mesma sorte, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4, o que é que ele diz? Ele falou, eu ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito contar. Então, o que nos espera, a gente tem a revelação, mas a revelação ela não está tão clara para nós, quando ali nós estivermos. A gente faz uma ideia de como será, mas é só estando lá. Sim, porque não tá, se a gente pudesse ter uma gotinha do que é a eternidade, a gente não sobreviveria, né? Não aguentaria, né? Verdade. Quer fazer mais alguma pergunta? Tem uma polarização escatológica também, né? Eu queria perguntar assim, até que ponto o Apocalipse, ele... porque assim, eu já li alguns livros que falam que o Apocalipse de João, ele está falando ali sobre questões da sua época. Não são exatamente previsões do futuro, mas são como que códigos é como se ele estivesse passando por um período de censura. Então ele podia falar contra o Império Romano e mandar uma mensagem direta. Então ele está usando como que códigos para as pessoas. Então ele se refere a, por exemplo, eu não lembro se é isso, mas sobre a besta, e na verdade a besta é o imperador, tal, essas coisas. Até que ponto a gente pode entender que o Apocalipse é isso? Ou ele é uma previsão do futuro de fato? Ou ele é uma mescla disso? Ou não dá para a gente ter uma certeza? São apenas correntes de estudo diferentes? Então, as escolas de interpretação do Apocalipse são várias, né? Entre as mais destacadas, você tem aquela escola que chama-se preterista, que é justamente essa que você acabou de citar. A escola preterista, ela não vê nada para o futuro e nem tampouco faz uma, como que eu posso dizer assim, assemelha a alguma coisa da história, né? Porque preterismo está tudo no pretérito. Eles acreditam que tudo já aconteceu até o período do ano 70. Inclusive, eles não vão colocar o livro do Apocalipse, como geralmente a gente coloca, no ano 95 da Era Cristã, que foi a época em que João foi deportado para a ilha de Patmos, na época de Domiciano. Então essa é chamada escola preterista. Então, para o preterista, Jesus já voltou, a ressurreição dos mortos já aconteceu, e a gente está aqui, você está me entendendo? Pregando algo que não vai acontecer, que já aconteceu, a bem da verdade. E aí, os preteristas acabam caindo justamente naquilo que Paulo disse. Se esperamos em Cristo só nessa vida, então somos os mais miseráveis. Porque se não há ressurreição dos mortos, a igreja não será arrebatada, os corpos não serão glorificados, ninguém vai para o céu, então vamos... Nós somos iguais aos outros. Iguais os hedonistas, né? Os estoicistas, os epicuristas. Agora, uma segunda escola é a historicista. Geralmente, por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia, eles têm essa visão historicista e eles procuram se ver na história. Então, para eles, por exemplo, quem são 144 mil? Há momentos que eles dizem que são eles. Aquela mulher vestida do sol e tudo mais que aparece no Apocalipse capítulo 12, eles também pensam que são eles. Porque eles se veem sempre na história, eles procuram se localizar dentro da história. E existem os futuristas, escola da qual eu faço parte. Dentro dessa visão futurista, você tem aí, por exemplo, a visão pré-milenista, que o pré-milenismo parte da perspectiva de que a igreja será arrebatada antes do milênio e Cristo voltará antes do milênio, e dentro da visão pré-milenista você tem algumas visões, como por exemplo o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, arrebatamento parcial, o arrebatamento pré-ira, e agora criaram até o pós-tribulacionismo iminente. Então, dentro disso tudo, o que é que eu defendo? Eu defendo o pré-tribulacionismo. Então, eu sou de uma escola
pré-milenista, pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Acredito que Cristo voltará antes da grande tribulação e depois retornará 7 anos depois do cumprimento da 70ª semana de Daniel, que são 7 anos, voltará com a igreja glorificada para fazer juízo contra as nações, julgar Israel, para estabelecer o reino milenar, e é mais ou menos por aí. Então, e agora existe a escola chamada idealista, que também acaba fazendo uma interpretação de que tudo que João disse não era literal, é tudo figurado. Então, para eles, o milênio não é literal, que são os chamados amilenistas. Eles não comungam da ideia pré-milenista, são amilenistas. Não é que eles não acreditam no milênio, Sim. só não acreditam que o milênio seja Será literal. Que ele é literal, porque eles já estão vivendo o milênio. Tá? Então, eles acreditam que a partir do momento que Cristo triunfa, então, o milênio já começou e o fim do milênio será no final da grande tribulação. Só que tem um problema para o amilenista, né? Porque se nós já estamos vivendo o milênio, e ele não é literal, então são 2000 anos, não sabemos quando Cristo voltará, mas digamos que ele vai voltar por agora, então 2000 anos. Só que lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4 e 5, está escrito que João viu as almas dos mortos, que foram martirizados no período da grande tribulação. E eles ressuscitaram no final da grande tribulação, eles ressuscitaram depois da grande tribulação, melhor, dos 1335 dias, conforme Daniel descreve no capítulo 12, versículo de número 11 e 12, e reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Espera aí um pouquinho, a Bíblia fala de 1 milênio. Sim. Mas se nós levarmos em consideração que já estamos vivendo o milênio, então teremos um segundo milênio. E aí é um problema sério. Então o que é que nós entendemos? Dentro da visão da escola futurista, nós entendemos que muitas coisas já realmente aconteceram e outras irão acontecer. João, quando está na ira de Pátimos, no capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse, o Senhor Jesus disse para ele o seguinte: João, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que virão. Depois destas hão de acontecer. Primeiro, as que tens visto. O que ele viu? Capítulo 1, Cristo glorificado. Com todos aqueles detalhes do capítulo 1. As que são, capítulo 2 e capítulo 3, porque ele está vivendo aquele momento das 7 igrejas do Apocalipse. E as que depois dessas hão de acontecer a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Então é acesso que nós teremos, por exemplo, no capítulo 5, no capítulo 4, versículo 1, João recebe um convite pelo próprio Senhor Jesus para entrar no céu. E ele é arrebatado e levado. E entra no céu. E quando ele entra no céu, a primeira visão que ele tem é de um trono. E sobre o trono tem alguém que está sentado. E esse alguém é o Pai, ele está com um livro na mão. E diante do trono tem 4 tronos, que são os 4 seres viventes, que na verdade são seres híbridos, que é uma mescla de querubins com serafins. Porque os querubins têm 4 faces. Boi, homem, águia e leão. E os serafins, a face não é apresentada porque eles têm 6 asas. 2 cobrem o rosto. Com 2 eles voam e 2 cobrem os pés. E os seres viventes que são apresentados no capítulo 4 de Apocalipse têm 4 faces e têm 6 asas. Diferente dos querubins e diferente dos serafins. Ou é um híbrido dos dois? O híbrido dos dois. Né? A única coisa que parece-me que não aparece são os pés, né, dos querubins, que eles tinham pés direito e debaixo das asas tinham olhos. Então é uma figura assim fantasmagórica. Não, é coisa do outro mundo mesmo. Exatamente. E levando em consideração que nós somos extraterrestres, sim, né? Sim. Que não somos daqui. Não somos daqui. E depois ele vê os 24 anciãos e no capítulo 5, bilhões de anjos. Então perceba que os acontecimentos do capítulo de número 5 de Apocalipse são acontecimentos que ocorrerão a posteriori, que é aquele que está sentado com o livro e João chora muito porque ele quer saber o conteúdo do livro. E ninguém podia abrir e nem ver, e aí ele chora. E um dos anciãos vem e diz: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só que quando ele vai observar o leão,
que ele contempla? Um cordeiro. Uhum. É que Jesus agrega na sua pessoa as duas figuras. O leão da tribo de Judá, que inclusive é o brasão da tribo de Judá, é o leão. É o leão, exatamente. Não é? Uhum. E João o Batista, quando contempla Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é tanto o leão como ele é o cordeiro. E a partir daí o cordeiro, então, toma aquele livro na sua mão e ele desata o livro, abre o livro, desata os 7 selos. O capítulo 6 começa, então, os 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 castiçais. E aí o desenrolar do Apocalipse, que eu entendo que é literal. E ali será o cumprimento da 70ª semana de Daniel, conforme foi profetizado em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que é uma resposta da oração que ele faz, visto que já estavam 70 anos cativos na Babilônia, e ele queria, de acordo com a profecia de Jeremias no capítulo 5, versículo 11, que iria se cumprir os 70 anos, e aí Deus lhe dá a revelação, 70 anos relacionado àquilo, à desobediência deles lá no Antigo Testamento, né? Que era do Shemitah, o ano sabático, que eles não respeitavam. Essa questão das igrejas, como que você acredita? Tem pessoas que acreditam que as 7 igrejas são 7 fases da igreja. Nós estamos na fase da igreja apóstata. Aí eu não vejo assim, com essa literalidade. Que tem uma visão bem forte, né? É, bem forte. Que é a igreja de Laodiceia, né, no caso, hoje. Eu acho que nós nos identificamos com vários aspectos da igreja. A igreja de hoje é uma igreja... A igreja do Senhor Jesus vai bem, graças a Deus. Mas existe apostasia, existe tudo isso, mas eu não me identifico com essas fases. Hoje estamos vivendo a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja... Porque se chegarmos no momento em que formos nos identificar com a igreja de Esmirna, né? Aí estamos fritos, né? Tem duas igrejas que Deus não tem nada de bom para falar acerca delas. Laodiceia, né? E tem a outra, que eu não sei se é Esmirna ou se é a de Sardes. Não, acho que não é Tiatira. Tiatira, né? Uma igreja que tinha pobre, nome de que vivia, mas estava morta. Isso. Olha, já pensou? Se nós já vivemos essa fase, então acabou tudo. Porque vejo o perigo, né, da literalidade, né? Justamente. Muita gente também, não sei qual é a tua posição, mas muita gente também que ofende, isso eu falo na minha vida cristã, 60 e tantos anos aí que eu cresci no Evangelho. Ofendem os católicos dizendo que o católico é a grande meretriz, é a grande prostituta. Não sei que visão que você tem disso. Eu acho que é uma aventura. Por exemplo, houve épocas em que o anticristo era o Papa. Isso. Aí contava lá 666, inclusive a Vicarious Dei. Isso. Aí fizeram Vicarious Dei. Vicarious Filhos Dei. Aí fizeram uma contagem no algarismo romano, deu 666. E quem fazia muito isso é o pessoal do Adventismo, do Sabatismo. Sim. Só que depois fizeram uma contagem de Ellen Goldwhite e deu também 666. Aí pararam. Pararam. Aí não dá para mexer. Aí não, né? Então é uma escatologia especulativa, fundamentada também na geopolítica. A verdade não dá para saber quem é. Mas ele tem que ser um judeu. Outro não. Vai vir desse movimento aí LGBTQIA, não sei das quanto mais. Não dá pra gente sair atirando por aí. Não sei se você já ouviu falar, né? Porque tem coisa que tem. Mas tem alguns falando que é o Trump. O genro do Trump, esqueci o nome dele. É o genro. Mas já chegaram a arriscar. Macron. Meu Deus, muita especulação. Quer dizer, muita especulação. Né? Aí daqui a pouco vão dizer quando é que Cristo vai voltar. Esse é o grande problema, né? Outra coisa interessante aí, eu não sei se o pastor Ítalo tem mais alguma pergunta nessa área. Eu já ouvi, é uma interpretação católica, eu queria saber o que o senhor acha, se faz sentido, se é uma questão deles mesmo, mas eles falam que a mulher que pisa a cabeça da serpente, na verdade... É Maria. É Maria. Isso faz sentido ou não? Como protestantes a gente tem uma outra visão? Bom, em primeiro lugar, acho que não tem uma mulher que pisa a cabeça da serpente, né? Nós temos a promessa lá de Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Proto-evangelho. Isso, que justamente o proto-evangelho, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Que não é a mulher, é o descendente. O descendente da mulher, que é Jesus, né? Só que ali, o que ocorre? Lá no Calvário,
Jesus foi ferido. Uhum. Não é isso? Ele foi ferido. E da mesma sorte, ele foi ali, lá no Calvário, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, mas a serpente, na verdade, ela será esmagada ainda. Uhum. E ela não foi esmagada, Sim. foi vencida na cruz. E Paulo, em Romanos capítulo 16, versículo 20, o que ele diz não é sobre Maria, ele fala sobre a igreja. Uhum. Ele falou, em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Uhum. Então não dos pés de Maria, Sim. mas da igreja. A Da igreja igreja. que vai vencer triunfantemente sobre Satanás. Então eu não vejo, porque eles também têm a virgindade perpétua de Maria, e depois tem a assunção de Maria, e depois dando a Maria esse poder e autoridade. E a gente percebe que são elementos que foram aparecendo na história da igreja. Justamente, mas que não tem fundamentação nas Escrituras. Exatamente. E confunde bastante, né? Confunde bastante. Muito bom. Saindo um pouquinho agora da escatologia, a questão interessante dos nomes. Perfeito. Né? Como é que você teve esse interesse em trabalhar a questão dos nomes? Bom, tem até o nome técnico aí que você falou que me fugiu. Onomatologia. Onomatologia. É uma área da glotologia. Glotologia vem de glossa, que é língua. língua. Isso, e logia, que vem de logos, que é estudo, ciência, né? Então, é o estudo das línguas. E dentro da glotologia, nós temos essa matéria conhecida como onomatologia, que é algo muito raro, difícil a gente ver por aí, né? Sim. A onomatologia. Começou com a minha filha. A minha filha, quando eu trabalhava numa rádio, lá na cidade de São Roque, eu recebi a ligação de que a minha esposa havia ganhado a criança, era do sexo feminino. E aí eu estava lendo o livro do profeta Samuel, capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada chamada Abigail. E quando eu recebi a ligação, o Senhor tocou no meu coração para impor nela o nome de Abigail. Ele falou, tá aí, é um nome para você impor na sua filha. Eu falei, mas Abigail, não conheço ninguém com esse nome, senão o que aqui está. Mas tem aquele provérbio que diz... Já tem um apelido, né? Que é Biga. Biga, Biga. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu falei, eu vou obedecer, mas não sem antes pesquisar o significado. E a minha pesquisa do significado do nome não se deve ao fato de estar ligada a uma crendice popular conhecida como onomatomancia. O que é a onomatomancia? Essa palavra vem do grego onoma, que é a palavra grega para nome, e manteia, que é a adivinhação. Ou seja, é a adivinhação fundamentada no nome da pessoa. Porque, de acordo com os antigos, o nome não era apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. Sim. O nome estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. Só que isso é uma realidade no pensamento dos antigos e tem tudo a ver com os nomes divinos. Só que eles exacerbavam na crendice e ligavam a isso a uma grande crendice, atribuindo aos nomes o futuro da pessoa, a vida da pessoa, o destino da pessoa. Então eles acreditavam que o nome ele poderia direcionar o seu destino. Dá um destino para a pessoa. Então, dependendo do nome, o nome trazia uma bem-aventurança ou um mau agouro. Né? E por esta causa, os judeus na antiguidade, quando um filho estava doente, o que eles faziam? Eles mudavam o nome do filho, geralmente para Rafael, que vem de Deus que cura, né? Deus curou. Com isso, eles acreditavam que a cura vinha sobre a criança. E acreditavam que determinados nomes também traziam prognósticos negativos para a criança. A própria Igreja Católica, eu tenho uma obra de Raphael Blutot. Ele escreveu essa obra no século XVIII, no início do século XVIII, 1712. E ali, Raphael Blutot, bem como outros também, esqueci o nome do outro, tem um grande linguista, filólogo português, José Leite de Vasconcelos, e Joaquim J. Nunes também, que colaborou. Inclusive tem um acervo muito bom de José Leite de Vasconcelos na Universidade de São Paulo, na biblioteca, né? Não sei como é que está com essa tecnologia agora, se continua conservando, né? Que tem algumas escolas de teologia que se desfizeram, né? Mas fato é que a Igreja Católica,
aconselhavam os seus fiéis a dar nomes santos, santificados para os filhos. Porque dando os nomes santificados, mudava o destino e incluía esses nomes no livro da vida. Olha só. Sim, minha mãe passou por isso. Minha mãe. E por isso, hoje, nós temos aí uma polionímia. Né? Uma polionímia, ou melhor, uma homonímia. Uma homonímia significa várias pessoas com os mesmos nomes. Maria e José são campeões. Então existem nomes que não pode dar, por exemplo, os adeptos dessa superstição. Não, Maria das Dores, Deus me livre, você já está fazendo uma confissão positiva. Maria das Dores, a sua filha vai ter muitas dores, muito sofrimento. Maria do Socorro. Cláudia, Cláudio. Porque Cláudio significa claudicante, que manca. Exato. E tem um abençoado aí que escreveu um livro, que é até um best-seller. Eu não vou nem falar o nome, porque a pessoa tem curiosidade. Que ele diz o seguinte, que o nome é Adriana. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, pastor, pelo amor de Deus, qual o significado do nome Adriana? Porque eu li no livro tal, que Adriana significa deusa das trevas. Eu falei, meu Deus, quem disse isso? Fulano de tal na sua obra, que é um best-seller, quebra de maldição, e que tem que quebrar a maldição dos nomes. Aí eu falei, não, Adriana trata-se de um adjetivo gentílico. O que é um adjetivo gentílico? É um nome ligado à região, ao lugar em que a pessoa nasce ou habita. Então, o que é Adriana? É aquela que nasce na cidade de Adria. Se nasceu na cidade de Adria, mulher, Adriana. Se é homem, Adriano. Nada mais do que isso. Então, eu falei tudo isso só para dizer que a imposição do nome Abigail é mera curiosidade, é um espírito irrequieto. Eu gosto de pesquisar. E Abigail é curioso, faz parte da antroponímia hebraica, né, dos nomes próprios hebraicos, e é formado por alguns elementos. Av, pai. Gail, presente, ou melhor, Gail, alegria, que vem do verbo hebraico gilá, do adjetivo gilá, que é alegria, do verbo gil, que é alegrar-se. E aí, entre o pai e a alegria, tem um infixo pronominal, que é representado pela letra hebraica Yod, que é um pronome possessivo no final, né? E aí, Abigail significa a alegria do meu pai, o meu pai é alegria. E a partir daí eu comecei a pesquisar. Eu vinha, por exemplo, na Biblioteca Mário de Andrade, fui lá na biblioteca do Seminário Batista, fui na biblioteca do Mackenzie, da USP, da Universidade Metodista, lá em São Bernardo do Campo, rato de biblioteca, pesquisando e fuçando texto hebraico, e saiu o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos. Em princípio com 130 páginas, depois nós fomos ampliando, trazendo essa questão cultural, porque a onomatologia ela é muito elástica, ela sambaca várias visões, né? Então você tem dentro da própria onomatologia a questão dos hierônimos, né? Que são os nomes sagrados, dos nomes teofóricos, os nomes que trazem elementos divinos, os teônimos, que são nome de Deus, os topônimos, que são nomes de lugares. Então, para cada uma, a gente começa a trabalhar, trazer um pouco da história, como é que os nomes surgiram dentro do pensamento hebraico. E damos como exemplo o nome de Jacó e Esaú, né? Jacó, quando ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão. Só que o irmão nasce primeiro e todo coberto de pelos. E quando ele aparece coberto de pelos, os pais já falaram, o nome dele será Esav. Esav, que significa coberto de pelos. Peludo, é. E aí vai para o latim, para a língua portuguesa, como Esaú. Só que logo em seguida está o irmão agarrado ao seu calcanhar, falou, o nome dele será Yaakov. Yaakov, porque Yaakov significa o que pega, o que agarra o calcanhar. Né? Porque o judeu, ele dava o nome para o filho no dia da Brit Milá, que era no pacto da circuncisão, 8 dias depois que a criança nascia, então ele recebia o nome. Então isso é interessante, que são nomes que surgiram por circunstância do nascimento. Mas tinha várias circunstâncias religiosas, como é o nome que o senhor estava falando, de Natã. Natã é a forma diminuída de Erronatã, ou seja, de Jonatas, que significa dado por Deus, ou presenteado por Deus. De Deus, E por que isso? Porque no Antigo Testamento, a esterilidade era muito comum. As mulheres, Sara, estéril, Rabeca, estéril, Raquel, estéril.
E a Sara ainda tem um agravante, né? Porque aos 99 anos Sim. ela era estéril. Estéril e idosa, vamos dizer assim, né? E o Abraão também, ela estava com 89 e Abraão com 99. É idoso, é. Mas ele não era só isso, né? Ele tinha disfunção erétil. É, né? Essa é boa, essa é nova. Mas está na Bíblia, viu? É. Quer ver? Eu vou até ler. Parece que está em Romanos. Deixa eu ver se é o capítulo 4. Romanos capítulo 4. Ele já não funcionava mais. Então tem cura, viu? Né? Tem cura. Tá vendo só aí, ó. Os idosos que estão nos assistindo. Eu só preciso. Onde diz o seguinte. Aqui, encontrei. Capítulo 4. Ó, Abraão foi justificado pela fé. Então aqui é todo o histórico da fé de Abraão. E aqui, a partir do versículo 17, vamos 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, que antes chamava Avram, né? Isso, Abraão, pai elevado, pai exaltado. Isso. Depois Abraham, pai de uma multidão. Exato. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Agora imagina, ele com 99 anos, Sara com 89, e Deus simplesmente tem um encontro com ele e se revela com um nome maravilhoso, né? Inclusive, só abrindo um parênteses, Macintosh, ele é um comentarista da Torá. E ele fez um comentário em 6 volumes. E ele diz o seguinte: os vários nomes por meio dos quais Deus se revela estão diretamente vinculados com as necessidades variáveis das pessoas com as quais ele está em relação. Ou seja, de acordo com a necessidade da pessoa, Deus se revelava com o nome. E aqui Deus se revela para ele como El Shaddai. El era um nome cananeu, um nome genérico. Né? Genérico para Deus, que né? dá a ideia de força. Uhum. E Shaddai é construído pela raiz hebraica Shaddad, que tanto pode ser montanhês, como pode ser o que amamenta, a ideia de seio, ou pode estar relacionado... Dá o seio, né? Seio pode estar relacionado a poder e força. Então, El Shaddai, ele pode significar Deus todo-poderoso, provedor, sustentador, amigo, benfeitor e aquele que satisfaz. Tem tudo isso dentro do próprio nome. E ele se revela com esse nome, e a partir do momento que ele se revela com esse nome, ele muda o nome do patriarca de Avram para Abraham. Isso, que é Av, pai, Ram, altura. Av, pai, Ramon, multidão. Agora imagine ele com 99 anos, naquela sociedade, e qual é o seu nome? Abraão. Motivo de chacota. Avram, que é Av, pai, e Ram, altura. Abraham, Av, pai, e Ramon, multidão, pai de uma multidão. Agora imagina a humilhação e a vergonha que esse camarada passou quando as pessoas, vendo esse patriarca com esta mudança de nome. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Deus muda o nome de Avram para Abraham, mostrando o que realmente ele seria, né? O fato é que ele teve essa mudança de nome e da mesma sorte, aí, estava falando da minha filha, eu acho, né? Da Abigail. Então os nomes para os antigos, eles não eram apenas um apelativo, eles estavam diretamente relacionados. Eles dão até para lugares, né? Peniel, Betel. Justamente, que aí o El, sempre esse El final, é o Deus. É Deus. Peniel, a face de Deus. Betel, a casa de Deus. Como Ia também, né? Elia. Né? Isso. Aí esses nomes são chamados teofóricos, né? Você tem Eliar ou Eliarro, né? Esse é um nome teofórico que não tem apenas um elemento divino, mas dois elementos divinos. Você tem o El no início do nome, no prefixo, e o Iar ou Iarro no sufixo. Esse Iar, ele é a forma contraída do tetragrama Iod-Re, Vav-Re, que sofre uma dilatação das vogais uma aglutinação das vogais de Adonai. Que aí você tem Iavé, outro Iervá. E Elias significa Iavé é Deus, ou Iavé é o meu Deus. O meu Deus. Então você tem vários nomes que são chamados de nomes teofóricos, nomes que trazem um elemento divino. E tem os teônimos, que são nomes divinos propriamente ditos, né? O nome Jesus, por exemplo, é um nome divino.
que é a forma grecisada do hebraico Yeshua, que por sua vez é a forma contraída de Yehoshua. Mas voltando, então, minha filha recebeu esse nome de Abigail, que significa meu pai alegria, ou alegria do meu pai. E aí deu um estalo para você correr atrás desse... Fui pesquisando. Foi um trabalho de pesquisa, pesquisando. E hoje nós temos aí cerca de mais de 5.000 nomes. Tanto do Antigo quanto do Novo. E também acrescentamos alguns outros nomes não bíblicos. E nesta obra nós trazemos a questão de nomes que devem ser evitados. Não evitados por conta de uma superstição, mas por conta de um bullying que a criança pode sofrer. Por exemplo, você não vai dar para sua filha para o seu filho o nome de Lúcifer, ainda que o significado é maravilhoso, né? Que é fósforos em grego, né? Que é o que traz luz. Lúcifer. Mas para que vai trazer esse nome para um filho? É o nome Até o nome Jesus, né? Tem muita gente que é comum, diziam que era comum na Espanha. O nome Jesus é comum até mesmo na Bíblia. Por exemplo, há uma curiosidade sobre Barrabás. Quando Pilatos, ele coloca os dois diante do povo e diz: a quem vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque Barrabás também se chamava Jesus. É Bar Jesus, não era? Barrabás é Bar Jesus, é um outro nome. Barrabás é filho do pai. E Bar Jesus é filho de Jesus. São dois nomes aramaicos. Bar Jesus, ou seja, filho de Jesus. Então perceba que já tinha um Jesus que era o pai de Bar Jesus. Esses nomes, na verdade, não eram nomes que a gente chama de prenome. Era um sobrenome, não era um prenome. Por exemplo, Bartimeu, Bar Jesus, Barrabás não era um nome, era um prenome que na onomatologia nós chamamos de patronímico. O que é o nome patronímico? Que vem de patros, pater, que é pai, e onímico de onoma, que é nome do pai. Então era conhecido pelo nome do pai, porque antigamente não tinha sobrenomes como nós temos, não eram tão comuns. As pessoas eram conhecidas como o filho de José, o filho de Maria, o Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, João o Batista, o da montanha, o do ribeiro. Então tudo isso era agregado e passou a fazer parte da antroponímia dos povos. Não somente hebraicos, hebreus, mas também latinos e dos povos portugueses. Inclusive, falando do doutor, que era um filólogo português, José Leides Vasconcelos, ele contribuiu para essa questão da onomatologia com uma obra extremamente significativa, que é a Antroponímia Portuguesa. Nesse trabalho de Antroponímia Portuguesa, ele escreveu em 1928, foi publicado em 1928, e ali ele vai trazer a origem de todos os nomes portugueses, não somente de pessoas, mas até mesmo os topônimos, porque muitos nomes portugueses, antropônimos de pessoas, são derivados de topônimos, ou seja, de nomes de lugares. E o Joaquim J. Nunes também, da mesma sorte. Então, assim, é um campo muito amplo, muito vasto. Muito amplo. E a ser explorado. E quando a gente traz isso para a Bíblia, meu Deus. Por exemplo, o nome de Jesus. O nome, na época de Cristo, ele tinha 3 significados. O nome podia ser a pessoa. O nome significava tudo que sabemos acerca da pessoa. E o nome significava a pessoa presente. Não é interessante? Sim. E o hebraico tem o problema que, quando nós estudamos aquele hebraico que a gente chama hebraico seco, a gente não tem o código massorético, né? Que para nós seria o consonantal. Então ele é consonantal. Então é muito difícil a interpretação, né? Muito difícil. Justamente. Aí são as raízes. Que a gente estuda no seminário, é uma pincelada. Para você aprender os caracteres, o simbolismo, o numeral dos caracteres, o som dos caracteres, né? Mas o estudo aprofundado, ele demonstra muita técnica. Porque muita vontade, essa questão, né? Não é somente linguística, a questão é cultura. Porque a língua,
ela não surge num vácuo histórico, né? Sim. A língua surge dentro da história, a história de um povo, que primeiro tem a língua, depois a escrita. Né? Então, quando você começa, no caso do hebraico, ele era consonantal. É como o grego também, todo em caixa alta, né? Maiúsculo, não tinha acentuação, não tinha vírgula, não tinha pontuação. E no caso do hebraico é o texto consonantal. Depois o texto dos maçoretas, né, que faz a inserção das necudotes, né, das vogais. Sim. Mas o que é que vai determinar uma palavra? É o contexto. Sim. Por exemplo, Edom, Adam e Adamá tem raízes... A mesma raiz. Mesma raiz. Né? Aleph, Dalet, Mem. É a mesma raiz. Agora, o que é que vai determinar? É o contexto. O contexto. Se é Adam, se é Edom. E não só isso. Adam é um nome ou está descrevendo a humanidade? Também, que há momentos que no texto está querendo se referir à humanidade, outra ao próprio personagem chamado Adão. Exatamente. Né? Eu brinco com meus alunos, eu coloco tracinho, M, tracinho. Eu falo, o que está escrito aqui? Homo, ema, uma, ima. Eu falei, então, vai depender do quê? Do que está sendo colocado lá, né? Grudou no ferro porque era o quê? Uma ema? Porque era uma? Não, era um imã, né? Então é muito interessante, muito bacana. Então você vê que essa área é uma área extremamente ampla. O Antigo Testamento, em geral, é uma coisa assim, fora de série, né? Muito rica. Muito rica. É apaixonante. Para quem gosta. As pessoas às vezes vêm com perguntas assim, eu falo... Escuta, é a mesma coisa que você perguntar uma parte da ciência física. Né? O cara que estuda astronomia, ele não vai saber, às vezes, responder o cara que está estudando a profundidade do mar. Ele não sabe responder. Por quê? A especialidade dele é lá em cima, não é aqui embaixo. Então, às vezes a pessoa vem e acha que porque a gente tem uma formação no mestrado e o meu mestrado é em teologia não tem nada a ver com o Antigo Testamento, com história, né? Justamente. Então eu falo, meu amigo, isso aí é uma caverna, você vai descendo, descobre aqui, descobre ali, vai, isso não tem fim. Não tem fim. Por exemplo, no texto do Antigo Testamento, inclusive lá no livro de Iov, que é o Jó, tem uma curiosidade ali que o pessoal fica assim, perplexo, né? Que é o que a mulher de Jó disse? Amaldiçoa Deus e morre? Exato. Ou abençoa Deus e morre? Que no texto massorético é louva, bendiga e abençoa. No texto português, amaldiçoa. E agora? É verdade. E é nó para os professores que dão aula, né? É nó. Sai dessa. Bem da verdade, ali trata-se... Tem um fenômeno da língua hebraica que chama-se tikkun soferim, né? O tikkun é correção, né? Soferim é a forma plural de sofer, que era a palavra hebraica para escriba, né? Em outras palavras, correção dos escribas. É que o escriba, ele tinha um respeito e uma reverência muito grande pelo nome de Deus. Isso por conta do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles entendiam que tomar o nome de Deus em vão era proferi-lo por qualquer banalidade, ou mesmo ligar uma palavra de maldição ao nome divino. Então vamos supor, a mulher de Jó, de verdade, de fato, ela disse, amaldiçoa Deus e morre. Mas o judeu entendia, porque aquele que amaldiçoa Deus ou ao rei, ele era passível da pena de morte, por apedrejamento. E ocorre que a mulher, em pronunciando amaldiçoa Deus e morre, para o judeu, para o escriba, aquilo era uma blasfêmia. E para não incorrer no erro da blasfêmia, o que é que eles faziam? Eles apagavam, não escrevia o kalel, que no caso seria, né? Kalel, que vem de kalal, que é conspurcar, amaldiçoar, profanar, e colocava barer, que vem de barach, que é abençoar. É como se fosse um eufemismo. Sim. Trocava a palavra maldição por bênção. Então, quando o tradutor ele traz Barech Elohim Vamut, ele está correto, porque ele está obedecendo justamente à questão cultural e religiosa em que os judeus se negavam a colocar, juntamente com Deus, um nome profano, algo profano, para não profanar o nome divino. Tanto a verdade é que eles nem pronunciavam o nome de Deus, né? Eles evitam, né? Ou é Hashem, Haolam ou Adonai. Elohim não é Elohim, é Eloquim.
Eloquim, né? Alguma coisa que eles pronunciam diferente. E esta é uma das... Tem até aquela, dizem que é uma lenda, né? Que ele escrevia com a pena e quando ia falar o nome de Deus, ele escrevia com a outra pena. Lavavam as mãos e tudo, é uma tradição. Meus amigos, nós estamos chegando no final aqui no nosso podcast e eu vou dar agora a oportunidade para o pastor Elias mostrar um pouquinho do material que ele trouxe aí. Meu Deus. Para vocês aí. Olha só. Perguntas difíceis de responder. Esse daqui tem 36 temas. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não Me perguntaram pode ser domingo perdoado? na sala dos batizandos. Nossa, aqui é complexo. Garotão, tá vendo? Quantos tipos de cruzes havia da época de Jesus? A crucificação era dedicada a quem? Jesus esteve 3 dias e 3 noites no centro da terra? Porque se a gente for fazer a matemática, pastor, o senhor vai perceber que literalmente não tinha como ele ter ficado 72 horas, porque ele é crucificado à 9ª hora da sexta-feira, que é 3 da tarde para nós, só que o dia terminava com o pôr do sol, que para nós é às 18 horas. Só que dentro desse espaço de 3 horas, os judeus foram pedir para quebrar as pernas dos crucificados. José de Arimateia foi reivindicar o corpo. Nicodemos trouxe especiarias para preparar o corpo de Jesus e tudo tinha que ser feito para depois ser sepultado. E aí ele é sepultado faltando alguns minutos para terminar a sexta-feira. Só que quando as mulheres chegam no domingo pela manhã, ele já tinha ressuscitado. 36 horas. 36. E onde estão as outras 36? Eita, aí... A explicação está aqui, ó. E tem mais. Vou bem rapidinho, né? Jefté sacrificou sua filha. Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? Isso aqui é feito em capa dura. Ele tem 384 páginas com 75 É um acréscimo esse outro. Não, é outro diferente. Esse é diferente. Certo. Esse aqui é o volume 1, esse é o volume 2. Volume 2. E aqui, olha, o volume 3, onde eu vou tratar daquela questão da mulher de Jó. E um outro caso aqui muito polêmico, que é a questão Bnei Elohim. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? Não fala, porque esse é assunto da minha matéria no seminário. Aí aqui, os alunos vão colar. Compra o livro aí, ó. 97 páginas tratando desse assunto. Poxa, aqui. que legal, eu não sabia. Opa, eu comprei ele, então eu vou degludir esse aí. Eu tive um debate com um professor da USP, ele é servo de Deus, ele era testemunho de Jeová, e lá eles acreditam que eram anjos, né? Sim. E aí eu tive um debate, nesse debate eu não fui assim tão bem, porque ele trouxe muita curiosidade, muita novidade. Depois ele diz, olha, depois o senhor pesquisa mais em dicionário. Eu falei, tá bom. Antes eu tinha escrito apenas 3 páginas. Aqui tem 97 páginas. Mas são 59 temas aqui nessa obra. Muito bom. E aqui são aquelas lendas que os pregadores trazem no púlpito. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Não diz que Noé amaldiçoou seu filho Ham. Coitado do cano, né? Não diz que Saulo teve seu nome mudado para Paulo. Tanta coisa que a Bíblia não diz. Muito bom. Que tem 82 coisas. E aqui é escatologia. 100 questões escatológicas, perguntas e respostas sobre escatologia, com 496 O bom desses livros é a didática, né? Apresenta a questão e onde você tem a resposta da questão. E esse, por último, é o dicionário que nós estávamos aqui discutindo, onde eu vou tratar de onomatologia, dedico 500 páginas só a este tema, e que foi objeto de reflexão e que deu origem a um curso de onomatologia, Maravilha. O segredo por trás dos nomes, na Academia de Pregadores. E esta obra tem 1168 páginas. Aqui nós trazemos usos, costume, cultura, são dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, né? Legal. Só essa obra aqui está sendo vendida na Vida Nova por 360. Hoje, quem quiser todas as obras, mas olha aí, ó, promoção do Convida Cast aí, olha aí, aproveita. Olha só, todas. Vai sair por 420 no Pix. Tá vendo, pessoal? Essa é a promoção para quem assistiu. Você liga lá e fala, assistiu o Convida Cast com o pastor Elias, vai ter esse descontinho então, aí. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 420 no Pix. Ou no cartão, 10 parcelas de 48. Só que não fica por aí. Eles levando esse kit, vai receber esse módulo de hebraico. Olha, é para iniciante, tá? Para quem não sabe nada, do zero. Você vai aprender a ler, escrever e transliterar. Tem este livro, tem 12 videoaulas, e fora as 12 videoaulas, você tem o Tanar, que é o cânon judaico
do Antigo Testamento, onde um rabino está narrando desde Bereshit até Malaquias. Né? Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, vai longe. Então, dá para você aprender a ler e escrever em, no máximo, 30 dias. Quanto que é o valor de todos? Só o curso custa 680. Quem comprar o kit completo, no Pix 420, vai ganhar esse curso. Não paga o curso sai grátis. Inclusive eu ganhei, já dei uma fuçada no curso. Olha aí. Então, olha, tudo aqui, 420 no Pix ou 480 parcelado até 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 6. Aí você entra nos contatos que tem aí e já conversa direto com eles lá. Justamente. Tá? Fala, assisti o ConvidaCast lá, eu quero meu desconto. Tá ok? Pastor Elias, tenho como agradecê-lo. Eu acho que a gente... alguns meses atrás nós entrevistamos o Lourenço Rega. Meu Deus. E eu falei para ele, vai ter que voltar. Só que como ele tá morando no interior, né? Mudou, nós fizemos a distância. E a gente tá para marcar com ele. Meu Deus. Ele tem muita informação. Com o pastor fica a mesma coisa. Vamos ter que marcar um segundo tempo aí. Mas depois de Lourenço Rega, uma sumidade na área do grego, tem aquelas noções do grego bíblico, que era o livro texto do seminário. Mas agora ele está numa vibe diferente aí, falando muito sobre questão como é que era mesmo, Ítalo? Bioética. Muito bacana, muito. O homem é uma sumidade no assunto. Né? Quem bom nisso era o Norman Geisler, né? Norman Geisler. Então nós vamos trazê-lo de volta, vamos trazer você, o senhor também de volta aí. Será um prazer. Eu agradeço, viu? Eu é que agradeço o privilégio, acho que eu falei demais. Não, a gente, quando a coisa é boa, a gente não vê a hora passar. Tá ok, pastor. Muito obrigado. Até uma próxima. Será um prazer. Só nos convidar, que será com muita alegria. Amém. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E não esquece, quarta-feira que vem tem. Não vai ter um papo desse aqui, mas a gente vai trazer algum assunto interessante aí, num tempo bem mais curto, né? Mas para manter aí no ar o nosso Quarta Convida, que é aquela quarta-feira diferente, que convida você a ter vida. E vida você já sabe, vida só no Cristo da cruz. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Até a próxima. Até a próxima, pastor Elias. Muito obrigado. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.